Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus com você. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6 o seguinte: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Do que Jesus Cristo está falando? Prioridades. Isso mesmo, prioridades. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Isso nos ensina algumas coisas importantes, não é mesmo? Primeiro, que o reino de Deus é real. Se não fosse real, como Jesus diria: buscai primeiro o reino? Segundo, é que o reino de Deus é possível ser encontrado. Senão, Jesus jamais ensinaria essa doutrina: buscai primeiro o reino de Deus. Terceiro, que Jesus ensina é que o reino de Deus deve ser, na minha e na sua vida, prioridades. E por que que o reino de Deus deve ser prioridade na minha vida, pastor PH? Talvez você me pergunte assim. Sabe por que que o reino de Deus deve ser prioridade na sua vida? Porque Deus te criou e me criou para sermos um adorador de Deus em excelência. A Bíblia diz lá em João capítulo 4 que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você foi criada para ser um adorador, uma adoradora verdadeira do Deus Todo-Poderoso. Deus, quando te criou, colocou dentro de você um espaço que só pode ser preenchido por esse Deus grandioso. Se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, ficará faltando isso na nossa vida. Ficará esse buraco vazio. E nós sentiremos essa falta desse Deus grandioso que nos criou para adorá-lo na beleza da sua santidade. Você e eu, nós fomos criados para adorar a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus. Tudo isso está escrito. Amarás o Senhor, seu Deus, disse o Senhor lá em Êxodo capítulo 20. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus capítulo 6. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, João capítulo 4. Deus te criou com um propósito. O propósito de Deus é que você seja um adorador dele. Quando Deus criou os peixes, ele falou para as águas: produza peixes. Criou as plantas, a relva, ele falou para a terra: produza a relva. Mas quando Deus criou o homem, ele falou para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é assim que está escrito? Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Se você tirar um peixe da água, ele morre. A água continua sendo água, com peixe ou sem peixe. Se você arrancar a planta da terra, ela morre. A terra continua sendo terra, com planta ou sem planta. Mas o peixe não pode viver sem a água. A água pode viver sem o peixe. A planta não pode viver sem a terra, mas a terra pode viver sem a planta. Assim é eu e você. Eu e você não podemos viver sem Deus, porque Deus é a nossa vida. Nós saímos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Só que nós, sem Ele, não somos absolutamente nada. Prioridades. A minha e a sua prioridade. Reino de Deus. Primeiro, reino de Deus. Depois vem as outras coisas. Porque você foi feito para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que você possa voltar ao primeiro amor. Que você possa se tornar, pela graça de Cristo e pelo Espírito Santo, um verdadeiro adorador do Deus vivo. Deus abençoe.